18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Agora são 6 horas e 1 minuto em Manaus. Boa noite você na sintonia certa. Boa noite, equipe. 18 horas. Boa noite. Você, Karime Leão. Boa noite, Carlão. E muito boa noite pra você que nos faz companhia, sintonizado em 100,7. É isso aí. Estamos juntos a partir de agora até as 7 da noite aqui no 18 horas. Legal, e atenção você que está sempre interagindo e participando conosco. Continue em 100,7. O WhatsApp é o 994887592, valendo a sua participação, né, Karime? Sem dúvida, a gente quer ouvir, saber o que você pensa a respeito dos assuntos que a gente aborda aqui no 18 horas. Participa com a gente. Participe. Mix. Começando 18 horas de hoje com os destaques do dia. Colapso da saúde do Amazonas. Empresas seguem sem resposta do governo do Amazonas sobre o pagamento dos salários atrasados. O governo também deve empresas dos enfermeiros, auxiliares de enfermagem, maqueiros, pessoas de limpeza e até empresa de alimentação. Trabalhadores fazem a vigilância para o governo do Amazonas, também reclamam de salários atrasados. A crise chega até a central de medicamentos, que precisa de mais de 400 milhões de reais para voltar a atender a população. 6 horas 3 minutos, valeu, boa noite mais uma vez para você na sintonia certa, para você ligado aí no 18 horas. Vamos juntos até às 7 com os destaques desta quarta-feira, 6 de dezembro de 2023. Então, para você no ar, mais uma edição do 18 horas. 18 horas. Olha, o movimento dos médicos que superam os atendimentos não urgentes e emergenciais nos hospitais públicos do estado entrou hoje no 6º dia e sem perspectiva de solução para a quitação dos pagamentos atrasados que chegam há mais de 6 meses, hein, Karime? Então, Carlão, foram 15 empresas que suspenderam os atendimentos não urgentes, né? Os atendimentos ambulatoriais estão suspensos e, com isso, cirurgias eletivas, consultas médicos, de médicos especialistas, exames estão sendo cancelados, trazendo o quê? Claro, sofrimento para quem precisa de atendimento médico na rede pública do estado. Como você falou, são 6 dias de movimento, Carlão, sem que o governo Wilson Lima se coce para pagar o que deve, ou pelo menos parte do que deixou de pagar para 15 empresas médicas. Detalhe, além dessas 15 empresas, o governo do Amazonas também deve para empresas que fornecem alimentação, empresas também que contratam terceirizados, que contratam os enfermeiros, auxiliares de enfermagem, maqueiros, pessoas de limpeza e até a empresa de segurança. O governo deve todo mundo, é um governo caloteiro, não tem outra palavra. Não está nem aí se os trabalhadores estão há 6 meses ou até há anos sem receber salários. Parece que o problema não é dele, não é nem com ele, não está nem aí. O governador Wilson Lima não está nem se preocupando. Enquanto as pessoas estão padecendo nas unidades de saúde, o governador passou esses dias lá em Dubai, no Emirados Árabes, sendo motivo, inclusive, de piada, infelizmente, de chacota por querer dinheiro da presidente da Amazon, que é do presidente, no caso, Jeff Bezos, por esse usar o nome do Amazonas em sua empresa. É estranho até falar isso, né? Mas é uma verdade, é um brincante o nosso governador, Karime. Bom, no mínimo, né? O problema, Carlão, da saúde é muito mais grave que só o pagamento dos profissionais, os salários atrasados dos profissionais da saúde, que já seria, sim, um grande motivo para a crise na saúde pública. O sistema como um todo, gente, colapsou, falta tudo. De remédios a instrumentos cirúrgicos, de equipamentos para exames clínicos, a esparadrapo, de enfermeiro qualificado para trabalhar nas UTIs e até o pessoal de limpeza. Por isso dizemos que o sistema, sim, colapsou. Olha, a central de medicamentos, por exemplo, está desabastecida e precisa de 453 milhões para repor os estoques de medicamentos. Mas a Cefaz diz que não há como fazer esse repasse. A saúde, segundo a Cefaz, já usou 5 bilhões e 179 milhões este ano. E mesmo assim não pagou os profissionais de saúde, não pagou as empresas que fornecem o pessoal da limpeza, os enfermeiros e até os seguranças dos hospitais. Então, para onde foi tanto dinheiro? É um
calote generalizado que resulta nesse colapso no sistema de saúde. Quem sofre é quem mais precisa, quem precisa realmente dos trabalhos, dos serviços da saúde pública do Estado. Sim. E a grande pergunta, né, Carlão? Qual para onde que foi esse dinheiro todo? Mais de Acabei de fazer, né? Pois é, mais de... Não tem explicação para a gente saber por que o governo não usou esses 5 bilhões de reais para a saúde pública. Gente, 5 bilhões de reais esse ano foi mais do que o ano passado, isso eu sei. Não vimos a qualidade da saúde pública melhorar, pelo contrário, piora, tudo piora. E ainda por cima acumula todas essas dívidas com quem realmente está ali trabalhando na linha de frente, cuidando das pessoas, sem receber salário. Gente, como é que trabalha sem receber salário, sem receber vale refeição, vale transporte? Como que essas pessoas conseguem continuar trabalhando? Um mês já é difícil, né? Imagina aí quantos são? Imagina, 6, 4. Tem empresa que está desde 2021 com meses em aberto. Como que você consegue atender bem a população numa situação, num serviço tão crítico, tão delicado quanto a saúde pública? Bom, não tem outra palavra. Isso é, sim, criminoso. Inaceitável. E nesse texto, Karime, de dia de movimento, nesse 6º dia de movimento, as reclamações de pacientes que não conseguem atendimento ou esperam por horas a fio por uma consulta. Tá complicado. Essas reclamações só se multiplicam. Nós estamos já no 6º dia desse movimento, atenção, e até agora nada foi resolvido. O Ministério Público do Estado emitiu recomendação para que o governo do Estado pague as pendências com as empresas médicas e que os médicos suspendam o movimento. Mas para isso eles querem uma resposta. Exato, eles têm que receber salários e mais. Eles não conseguem prestar serviço para a população sem equipamentos. Como é que você vai cuidar da saúde pública de alguém que chega lá, né, acidentado, por exemplo, sem ter anestesia, sem ter dipirona, sem ter esparadrapo, sem ter máquinas para fazer exames? Então não tem como trabalhar. Não é apenas, os médicos são muito claros, os médicos dessas empresas, não é apenas pelos salários atrasados, mas pela falta de estrutura, completa falta de estrutura da saúde pública do governo do estado do Amazonas. E a repórter Nathalie Moraes está acompanhando toda essa situação, todo esse colapso na saúde pública do Amazonas. Está ao vivo aqui com a gente, traz mais informações a respeito do assunto. Boa noite, Nathalie. Então, o impasse continua, né? As empresas não conseguiram sentar, não reuniram com o governo do Amazonas e segue como estava. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do 18 horas. Então, Karime, esse movimento, né, de diminuição dos atendimentos médicos continua assim. Os médicos terceirizados do Amazonas mantêm essa suspensão de parte dos atendimentos aqui na nossa capital, né? Nessa quarta-feira a gente completou aí hoje o 6º dia de diminuição desses atendimentos, desse movimento, né? A categoria tem uma reunião com a Secretaria de Saúde aqui no estado e com o governador Wilson Lima, prevista para acontecer nessa quinta-feira às 11 horas da manhã, Karime. A expectativa dos profissionais é que a categoria realmente seja recebida aí pelo governador, pelo secretário de saúde aqui no estado. Isso porque, Karime, né, eles estão cansados de tantas promessas, né? A gente conversou aí com representantes dessas 15 empresas e eles disseram o seguinte: de promessas, esses profissionais de saúde já estão cheios e eles não aguentam mais. Como vocês bem disseram, né? Esses profissionais, eles reivindicam aí por salários atrasados referentes aos anos de 2021, 2022 e agora em 2023, essas 15 empresas médicas teriam aí pagamentos atrasados desde agosto, setembro, outubro, né? São mais de 4 meses sem trabalhar. Só que essa situação, Karime, ela não atende somente aos médicos, né? A gente sabe que tem maqueiros que são profissionais que ganham um salário mínimo e estão aí com pelo menos 11 meses de salários atrasados. Essa situação atinge as empresas que fazem a manutenção de limpeza dentro das unidades hospitalares. Na manhã de hoje, eu fui ao Hospital e Pronto-Socorro 28 de agosto e a situação por lá, Karime, realmente era bem complicada. O 28 de agosto, ele centraliza, né, os maiores
o maior fluxo aqui da região da Zona Sul, Centro-Oeste, né? A gente sabe que as grandes urgências na área central da cidade são encaminhadas para o 28 de agosto. Os atendimentos estão sendo mantidos, claro, aqueles de urgência e emergência, né? E os menos urgentes, eles estão sendo encaminhados para os serviços de pronto atendimento. Mas assim, Karime, a gente entende que a situação lá realmente é caótica. Conversando com os médicos, representantes dessas empresas, um dos médicos chegou comigo e falou assim, hoje não tem cadeira para eu sentar para eu atender meu paciente. Gente, como assim? Não tem cadeira. Ele disse assim que ele já estava cansado. E que, inclusive, né, ele já tinha comprado uma cadeira para colocar dentro do consultório. Essa cadeira sumiu e, assim, eles não têm a mínima condição de trabalho para prestar qualquer assistência, né? A gente não está falando de qualquer profissional. A gente está falando daquele profissional lá da ponta que pode salvar a minha vida, a sua vida, a vida do meu pai, de qualquer pessoa da nossa família, Karime. É realmente uma situação lamentável desses profissionais. Toda a população, né, Nathalie? Porque urgência e emergência. Qualquer acidente, no trânsito, qualquer situação, a pessoa é encaminhada primeiramente para lá. Pois é, Karime. Aí ontem, né, nessa terça-feira, o Ministério Público aqui do Estado, junto à Defensoria Pública, né, recomendaram que os médicos normalizem os atendimentos nas unidades de saúde aqui do Estado e deram aí para essas 15 empresas médicas, né, para essas 15 cooperativas, o prazo de 5 dias para elas responderem aí essa recomendação dos órgãos de controle. Mas eu conversei com esses representantes e eles afirmaram, enquanto realmente nada for definido, o movimento vai seguir, Karime, porque eles realmente estão cansados de falsas promessas. Para falar um pouco mais sobre essa situação, né, desse movimento que chega hoje ao 6º dia de diminuição nos atendimentos, eu conversei com a neurocirurgiã, a doutora Cecília Grangeiro. Vamos conferir. A reunião de quinta-feira foi marcada para 11 da manhã, né? Cada diretor das 15 empresas médicas estará presente nessa reunião para conversar com o governador e com a SES também. Esperamos sair com uma resposta positiva. E sobre a recomendação do Ministério Público, estamos aguardando uma resposta do jurídico, mas esperamos que tudo isso se resolva o mais rápido possível. 18 horas. Karime e Carlão, nós ouvimos aí a fala da doutora Cecília Grangeiro, ela que é médica neurocirurgiã, uma das representantes dessas 15 cooperativas médicas, né, que aderiram a esse movimento de diminuição dos atendimentos em meio ao caos da saúde pública aqui no nosso estado. Karime, essa crise na saúde, né, como a gente vem acompanhando, vem afetando agora diretamente os médicos, né? Aqueles profissionais que a gente achava que realmente nunca seriam afetados, eles estão sendo diretamente afetados agora, não só pela falta de pagamento. Claro que é muito difícil você trabalhar e não receber, mas essa situação é mínima diante das dificuldades que eles enfrentam. Hoje, por exemplo, eu recebi a reclamação lá mesmo na unidade, né, no 28 de agosto, de que o médico chega a receitar passar uma dieta para um paciente diabético e aí lá na ponta ele tem a informação de que assim, doutor, o hospital não tem proteína, eu comi só arroz, eu comi só macarrão e salada. Então, assim, é uma situação realmente preocupante. Falta tudo dentro das unidades hospitalares aqui do nosso estado. E, enquanto isso, o governador segue lá em Dubai, né, Karime? Então, é uma situação realmente bastante preocupante. Triste. É triste mesmo, Karime, né? Essa situação vem afetando toda a categoria, né? Eles estão aí, tem os ortopedistas, por exemplo, tem empresa aí que está há mais de 11 meses sem receber. Então, assim, é uma situação que só piora a cada dia. E como eu disse, né, essa situação não ofende somente aos médicos, né, são maqueiros, são enfermeiros, técnicos de enfermagem que estão com os seus salários atrasados. E hoje, esses outros profissionais foram até o plenário Rui Araújo, na Assembleia Legislativa aqui do estado do Amazonas, realmente manifestar e cobrar daqueles que têm o papel de fiscalizar os nossos deputados estaduais, né, do governo, né, para que os deputados olhem por eles, para que os deputados venham fazer por alguma coisa, já que a situação aqui na saúde do Amazonas já virou um verdadeiro caos.
né? E esses profissionais, eles foram hoje recebidos aí por ela, que é até, vamos dizer, uma das líderes, né, do governo Wilson Lima, a deputada Maiara Pinheiro, mas ela também, Karime, ela é líder aí da Comissão de Saúde na Assembleia Legislativa. Ela atendeu às reivindicações desses trabalhadores, né, que eles, assim como os demais profissionais, eles buscam aí os seus pagamentos e melhorias nas condições de trabalho, né? Eu conversei com o Denison Vilar, ele que é enfermeiro do SAMU e líder do movimento Todos pela Saúde, e ele participou desse movimento durante a manhã desta quarta-feira e tem mais detalhes. Vamos conferir. Estivemos hoje na Assembleia Legislativa, gritamos o nome dos 24 deputados, fomos recebidos pela deputada Maiara, fomos recebidos por outros deputados e, com a bênção de Deus, vão passar a dar atenção aos profissionais de saúde no estado do Amazonas e à vida das pessoas. Não podemos continuar do jeito que está. Chega de descaso do poder público antes, durante e depois de uma pandemia. Estamos vivendo uma pandemia de corrupção no estado do Amazonas na saúde pública. Corrupção essa que está matando a população, deixando o trabalhador sem seus direitos. Unidade de saúde do estado não tem o dinheiro para pagar o salário de um maqueiro, mas infelizmente há poucos dias se viu colocar contêineres provavelmente alugados, que algum custo está gerando para a saúde pública no João Lúcio. Não tem dinheiro para pagar o salário dos trabalhadores, mas não se faz 2 meses que foi retirado dos trabalhadores estatutários 680 milhões. E a nossa expectativa mínima é que o governo do estado tivesse utilizado-se desse dinheiro que é do trabalhador, da aposentadoria do trabalhador, que foi retirado com a aprovação da Assembleia Legislativa do Estado, com o presidente da Assembleia conivente, com os deputados coniventes, tiraram 680 milhões do trabalhador. E a gente esperava que o mínimo fosse feito, que era pagar os trabalhadores terceirizados com esse dinheiro. Infelizmente isso não aconteceu. E a gente continua com trabalhadores com salários atrasados, defasados. Nós chegamos no ápice. 18 horas. Karime e Carlão, nós ouvimos aí a fala do enfermeiro Denison Vilar, ele que é líder do movimento Todos pela Saúde. Karime, durante essa reunião, né, a deputada estadual, a doutora Maiara Pinheiro, chegou aí a enviar, né, a ALEAN enviou à Secretaria de Estado de Fazenda, né, um documento sugerindo aí o remanejamento do FTI, o Fundo de Fomento ao Turismo e Infraestruturas, Serviços de Interiorização. O que é que ela pede, né? Que seja redirecionado provisoriamente esse dinheiro que seria destinado ao turismo e à tecnologia para fazer o pagamento desses profissionais que tanto estão sofrendo com todo esse colapso na saúde aqui do Amazonas. E o deputado estadual Wilker Barreto, Karime, ele defendeu, né, hoje a exoneração do secretário de Estado de Saúde, Anouar Samad. Ele fez essa manifestação durante o seu discurso na tribuna da Assembleia Legislativa, né, ressaltando que realmente a gente entrou aí nesse 6º dia de caos, o secretário desapareceu, né? Até agora ele não deu realmente nenhuma resposta para a sociedade, para esses profissionais de saúde que estão sendo tão afetados com essa falta de pagamentos, com essa falta de estrutura, com falta de insumos, com falta de tudo, né, Karime? Inclusive hoje, ainda falando sobre essa visita que eu fiz ao 28 de agosto, o 28 de agosto, como eu disse, né, a gente está chegando agora nessa época de fim de ano, onde os acidentes, a gente sabe que acabam aumentando. Sem dúvida, aumenta tudo. E aí, o 28 de agosto não tem um tomógrafo, a tomografia do 28 de agosto não está funcionando, ou seja, se você, né, tem uma lesão maior, onde o médico precisa de um exame mais aprimorado para avaliar, você vai fazer no máximo um raio-x, porque a tomografia não tem, os corredores estavam lotados de pacientes aguardando para fazer esse exame e não tem nenhuma resposta por parte da Secretaria de Estado de Saúde. Por isso, né, o deputado estadual Wilker Barreto defende, né, ele realmente pede para que o governo do Amazonas exonere o secretário Anouar Samad. O Wilker Barreto encaminhou, né, vale a gente reforçar isso, que no início dessa semana um ofício ao Tribunal de Contas aqui do Estado solicitando aí a criação de um comitê de crise na saúde
para avaliar para onde está indo todo esse dinheiro, né? Já que a gente sabe que na saúde não está sendo aplicado. 5 bilhões de reais para algum lugar foi, gente. Como é que some 5 bilhões de reais dos cofres públicos? Para onde que foi? Se não tem papel higiênico, se não tem esparadrapo, se as pessoas não conseguem nem pagar o salário dos funcionários, dos terceirizados da saúde pública. É lógico que o cidadão, a população precisa saber. O governo do Amazonas precisa dar esse esclarecimento para a população. Como que de 5 bilhões de reais deixou profissionais sem receber salários? Como é que deixou a saúde colapsar nesse ponto? Então, o governo do Amazonas precisa, sim, dar satisfação para a sociedade de como ele gastou esses 5 bilhões de reais. Afinal de contas, é um dinheiro público, não é dinheiro dele, não. É um dinheiro nosso, é um dinheiro nosso, meu, seu, é nosso dinheiro. A gente paga aí todos os tributos, todos os impostos. Isso é dinheiro nosso. E esse, no caso, é destinado para a saúde. Exato. Então, não deveria ir para outro problemas. lugar. Problemas teriam, mas nem tantos. Problemas não básicos poderia. E absurdos, né? Exatamente. 5 bilhões de reais não era pra gente estar enfrentando essa situação, né, Nathalie? Exatamente, Karime, né? E eu conversei aí, né, com o deputado Wilker Barreto, que realmente defende, né? Durante o seu discurso, ele foi bem firme, realmente afirmando que o secretário Anuar Samad deve ser exonerado nos próximos dias diante do caos na saúde aqui no nosso estado. Vamos conferir o que diz o deputado. Sem gestão, não existe saúde. E, para mim, o secretário perdeu todas as condições de estar à frente da pasta. Não conseguiu dar o mínimo existencial para a nossa população. O governador precisa tomar as providências. Também ele tem sua parcela de culpa, porque ele é o chefe maior do estado, mas precisa ter a coragem de trocar o secretário e colocar alguém que tenha condições de gerir o problema do Amazonas. Repito, não é uma questão de orçamento e de dinheiro, é uma questão de gestão. E isso está ceifando vidas. Infelizmente, é uma frase dura do que eu vou falar, mas existe hoje pessoas sendo vitimadas com a sua própria vida por a negligência do Estado. 18 horas. Karime e Carlão, nós ouvimos a fala agora do deputado estadual Wilker Barreto, né, e a gente vai seguir acompanhando todo esse movimento na saúde, lembrando que amanhã, né, os representantes dessas 15 empresas médicas, dessas 15 cooperativas, tem um encontro, tem uma reunião agendada com o governador Wilson Lima, com a Secretaria de Estado de Saúde, e a gente realmente espera trazer aqui notícias boas nessa quinta-feira. Boa noite, Karime e Carlão. Obrigada pelas informações, Nathalie Moraes. Hora 6h23, você no melhor Mix do Brasil, 18 horas no ar. 18 horas. Olha só, hein, pelo jeito o governo do estado não está pagando mesmo nenhum prestador de serviços. Olha só, hein, depois dos trabalhadores da saúde e da educação, hoje foi a vez dos trabalhadores que fazem a vigilância das secretarias estaduais e órgãos públicos do Amazonas fazerem manifestação contra atrasos em seus pagamentos, Karime, olha aí. Sem condição, né? Caloteiro, né? Não tem o que dizer, pô. A manifestação, Carlão, foi organizada pelo Sindicato dos Vigilantes em Manaus. Os trabalhadores foram para a frente da Cefaz cobrar pagamentos de salários atrasados há 3 meses. Nem mesmo a primeira parcela do 11º foi paga pelo governo do Amazonas. A repórter Odiné Araújo tem mais detalhes. Esses trabalhadores fazem a segurança de várias secretarias e órgãos do governo do estado. Eles estão na SES, a Secretaria de Saúde, na Sejusc, Secretaria de Justiça e Cidadania, na Secretaria de Segurança, de Produção Rural, além dos serviços de pronto atendimento, SPAs e hospitais do estado. Mas apesar de zelarem pelo patrimônio do estado religiosamente e até arriscando a própria vida, os vigilantes não recebem há 3 meses.
Nem mesmo a primeira parcela do 13º salário, que deveria ter sido paga até o dia 30 de novembro, não saiu e nem há sinais de que será pago. Por conta disso, o Sindicato dos Vigilantes de Manaus, Sindevan, realizou hoje pela manhã manifestação em frente à Secretaria de Fazenda do Amazonas, a Cefaz, para cobrar o pagamento do salário de aproximadamente 500 vigilantes que fazem a segurança das várias secretarias do governo. Segundo os trabalhadores, a empresa terceirizada contratada pelo governo informou que ainda não recebeu e, por isso, não tem como pagar os trabalhadores. O presidente do Sindevan, Vanderly Bernardo, diz que os trabalhadores não recebem sequer vale alimentação ou vale transporte. É um completo descaso por parte do governo e da empresa Locate, que presta serviço para a Secretaria de Saúde, Secretaria de Segurança Pública, Secretaria de Justiça e Cidadania, IDAN, CEPRO, entre outros postos de serviço. Nós precisamos que o governador Wilson Lima tome as devidas providências e mande pagar o salário desses pais de família que estão passando fome, prestando serviço para o governo do estado. O sindicalista Vanderly Bernardo cobra as várias promessas do governo. Governador, quando o senhor era apresentador de televisão, era muito fácil, o senhor tinha solução para tudo. Resolva o problema agora, porque a bronca é sua. Além dos vigilantes, trabalhadores dos serviços gerais que prestam serviço para a SEDUC e trabalhadores da saúde, incluindo médicos das empresas terceirizadas, também estão com salários atrasados há meses. O governo do estado e a Secretaria de Fazenda não se pronunciaram sobre a manifestação e o atraso nos salários dos trabalhadores da segurança terceirizada. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 27 minutos. Seguimos direto para Brasília. Vamos conversar com o nosso correspondente, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, boa noite, Cadu, bem-vindo. Então, o governo federal começou a pagar hoje o seguro-defeso extra para os pescadores amazonenses, vítimas de toda aquela situação da estiagem e tal. Mas esse pagamento foi para todos, incluindo aqueles municípios que tinham ficado de fora? Conta mais pra gente. Boa noite, Cadu. Ainda não, Karine. Poxa. Boa noite pra você, minha querida. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas que nos acompanham ao vivo. Karine, o dinheiro começa a cair na conta dos pescadores dos 49 municípios que estão na lista da medida provisória 1192, que foi publicada pelo governo há cerca de 3 semanas, né? Os outros 13 municípios, Karine, permanecem de fora, mas por enquanto, tá? Para quem ainda vai receber agora, que está dentro desses 49 municípios, o INSS preparou um calendário de pagamento. O que o nosso amigo pescador artesanal que está nos ouvindo agora precisa ficar atento é com o final do número do seu CPF. Por quê? Os CPFs com final 0, 1, 2 e 3 receberam hoje, viu? Se ainda não recebeu, vai lá no aplicativo, no celular do banco aí e verifica que o dinheiro está lá depositado, viu? Se não tiver, corre atrás do INSS. Já os CPFs que tem um final 4, 5 e 6 vão receber amanhã, Karine, na quinta-feira. E os CPFs com final 7, 8 e 9 vão receber na sexta-feira, dia 8. Agora, Karine, só recebe, importante a gente falar isso, só recebe aí quem está devidamente cadastrado no INSS. Se o dinheiro, porventura, não cair, não estiver depositado, como eu falei, é bom dar uma passada em uma agência do INSS, verificar junto à sua associação de pescadores, seu sindicato, e verificar o que está acontecendo. Pode ter ocorrido aí um problema no cadastro, é bom verificar logo e assegurar esse direito aí, porque são 2 salários mínimos, né? R$ 2.650. Agora, Karine, a gente vem falando aqui no 18 horas que o governo federal vai pagar o extra do seguro-defeso aos pescadores desses 49 municípios do Amazonas. 13 estão de fora, porque na época que o governo federal publicou a medida provisória, já tem quase um mês, né? Esses 13 municípios ainda não tinham o estado de emergência decretado. Os parlamentares do Amazonas, aqueles mais conectados com a categoria dos pescadores, né, estão tentando resolver o problema junto com o governo federal. E hoje,
hoje, Karime, o deputado Silas Câmara anunciou que foi costurado um acordo com o governo para que esses 13 municípios recebam o seguro extra lá na frente, no futuro. Eu vou explicar agora de forma didática para a gente entender, Karime. Toda a ação do governo, publicada por meio de medida provisória, tem um efeito imediato. Mas, para que o efeito seja permanente, Karime, é preciso do aval do Congresso Nacional. E quando o governo encaminha a medida provisória ao Poder Legislativo, o Congresso Nacional, o que ele faz? Abre uma comissão mista, formada por senadores e deputados, para analisar a ação do governo. E essa comissão mista é quem vai dizer se aprova ou não. Pois bem, no caso da medida provisória que autorizou o pagamento do extra do seguro-defeso, o Congresso Nacional ainda não criou a comissão mista. É aí que entra o deputado Silas Câmara. E ele me disse que, num acordo com o governo, ficou definido que ele vai ser o relator dessa comissão mista. E como relator, ele pretende incluir os 13 municípios que ficaram de fora. Porque aí a Câmara e o Senado vai aprovar não o texto mais do governo, e sim o texto substitutivo do deputado Silas Câmara. Então essa é a jogada, essa é a estratégia, viu? Eu trouxe aqui uma fala do deputado Silas Câmara que nos explica um pouco mais dessa estratégia. Vamos ouvir o que ele disse. Como relator, posso garantir que isso será feito, incluir, por exemplo, municípios do Amapá, de Roraima, do Pará, do Acre, do Amazonas e de Rondônia que não estejam contemplados na medida provisória e que estão afetados pela seca terrível da região. Então, ao final, nessa comissão especial da MP 1192, o relator, que sou eu, poderá acatar emendas propostas ou de própria autoria do relator, no caso, emendas de relator, incluir esses municípios e esses municípios inclusos, quando se tornar lei pela aprovação do plenário da Câmara e do plenário do Senado, estarão incluídos, portanto, possível pagamento que está faltando a vários pescadores da região. 18 horas. A gente acompanhou a fala do deputado federal Silas Câmara a respeito dessa medida provisória de incluir outros estados, mais municípios de outros estados nesse seguro-defeso extra, né, de cidades que foram afetadas com a estiagem, né, Cadu? É uma estrada longa, né, Karine? Porque tem a comissão mista, ela não, como eu falei, ela não foi instalada ainda, então está sendo feita essa costura aí para começar já com o Amazonas na ponta da prioridade, só que aí vai passar pela comissão mista, vai passar pelo plenário, precisa passar pelo Senado, pela Câmara, enfim, tem uma estrada longa. Então, esses 13 municípios não vão receber agora, mas lá na frente, daqui a alguns meses, é provável que eles recebam esse valor. Só que o deputado Silas Câmara, como relator, ele vai ter que ser justo com o país inteiro. Ele vai incluir o Amazonas, vai incluir Maceió, que está tendo aquela crise lá do solo que está cedendo, né? Tem também a questão do Rio Grande do Sul, com as chuvas de lá. Tem a questão também do Mato Grosso, do Pantanal, que está em chamas. Então, tem muita gente aí, muitos municípios também reivindicando recursos extras, né? Tipo salário para os pescadores também. Para todo mundo vai incluir no mesmo balaio nessa medida provisória. E aí, Silas Câmara vai aproveitar esse momento para incluir os 13 municípios. Vamos ver se vai dar certo, né? Karine e Carlão. Cadu, é uma estrada longa e cheia, né, de pedágios, né? Ainda com certo trânsito. Cadu, olha só. Muitas pedras no caminho. Muitas pedras no caminho. Cadu, olha só, a Câmara Federal aprovou o dispositivo que proíbe linguagens neutras, ou seja, todes. E aí, todes não rola mais. Todes está fora, Cadu, é isso? Olha, esse todes dói até do ouvido, né, Carlão? Vou te contar uma história, viu? É triste, viu? É triste. Ontem à noite, o plenário da Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que institui uma política nacional de linguagem simples, que são procedimentos a serem adotados pelos órgãos públicos, pelas entidades da administração pública, em suas comunicações com a população. O que eu acabei de ler foi a ementa do projeto de lei, tá? Uma ementa apresentada por um parlamentar da esquerda. A proposta é bonitinha, né?
Mas o pano de fundo dessa história toda, Carlão, é flexibilizar a linguagem, permitir o uso da palavra todes, que ela seja usada dentro dos órgãos públicos, nos meios de comunicação pública, nos documentos oficiais. Imagina, o funcionário num discurso, num evento, num ofício, imagina, ter a palavra todos. Então esse projeto, a princípio, ele não estava na pauta do dia, Carlão, ele entrou meio que de gaiato no navio. E aí os parlamentares da ala conservadora perceberam esse movimento da esquerda e aí apresentaram imediatamente uma emenda a esse projeto de lei, proibindo novas formas de flexão de gênero e de número de palavras da língua portuguesa, tais como o todes. Então, que essa palavra é a mais conhecida, né, que já vem sendo usada, inclusive, por integrantes do atual governo. Então, o objetivo deles, do pessoal da esquerda, é oficializar a palavra todes. Só que veio aí o pessoal da direita, entrou com essa emenda e essa emenda passou com uma larga aprovação, inclusive cinco deputados da nossa base aí, votaram sim a essa emenda apresentada pelo Partido Liberal, que acabou impedindo essa mudança, essa variação aí da linguagem, como todes, né, na língua portuguesa, na comunicação oficial de órgãos públicos, porque é um absurdo, né? É uma polêmica danada. Eu não concordo particularmente, eu sei que vocês também não concordam, porque é uma agressão à língua portuguesa. A gente não precisa, a pessoa acho que não precisa falar todes para se afirmar ou afirmar para alguém o que ela é. Eu acho que você, inclusive aqui na Câmara dos Deputados, Karime e Carlão, um parlamentar que quer falar com todos, com homens, mulheres, com todos, ele fala assim: bom dia a todos, bom dia a todas. Não precisa falar todos, gente. Não existe esse gênero. Não. Então, enfim, né? Cadu, eles podiam pedir aí pra galera estudar mais o português. Seria mais interessante. E a língua é viva, Cadu. Não adianta leis ou querer impor algum tipo de mudança na nossa língua, a gente sabe. Ela não pode ser usada como movimento. Exato, né? Ela vai de uma forma natural, como voz, me ser, você, a gente sabe isso tudo. Mas é só, né? Exato, mas é só você estudar. Isso é uma coisa que acontece ou não, nunca foi imposto. Então, exatamente, se precisa de um movimento, precisa de uma lei, de uma imposição, é porque não está sendo natural. Ou seja, não vai rolar. E outro, plural, para vocês todos, já é o plural. Eu não me sinto incomodada com isso, Já foi uma polêmica lá em 2016, eu acho, né? Na época da Dilma Rousseff, quando implantou o termo presidenta. Que também não existe. Provocou uma polêmica enorme, né? Cadu, olha só, é pior ainda. Só reforçando um pouco, a língua portuguesa já passou por várias reformas, mas essa, no caso, não é uma reforma, que nem você falou, é uma imposição meio que ideológica e política, né? É diferente de uma reforma na língua. Exato. Exatamente. Mas, enfim, foi um movimento, o que eu contei aqui para vocês foi um movimento de bastidor, porque esse projeto de lei não estava na pauta de ontem. Então, os parlamentares da esquerda, essa semana está bem lenta, então os parlamentares da esquerda tentaram incluir esse projeto para ver se ele passava, para implementar essa medida, autorizar essa deturpação da língua portuguesa nos órgãos oficiais. Só que aí tinha parlamentares da direita muito atentos ao que estava sendo votado, e aí entraram com essa emenda imediatamente, claro, passou com força e com muita gente, muitos parlamentares votaram sim, porque muita gente não concorda. Deturpação é o termo adequado, Cadu. Ok, Cadu. Muito obrigada pelas informações, Cadu. Boa noite, até amanhã. Cadu. Valeu, gente. Gente, deixa eu só dar uma finalizada aqui, só finalizar 10 segundos. Olha, Karime e Carlão, o ministro da Previdência, o Carlos Lupe, ele vai estar aí, e já deve estar aí em Manaus. Ele estava em voo agora à tarde, chegando à noite aí em Manaus. Amanhã, 10 horas da manhã, ele vai estar no centro da cidade inaugurando um Previbarco, que é uma daquelas unidades, né, fluviais aí que percorre os rios amazônicos, atendendo o povo ribeirinho, entregando benefícios da Previdência, né, para os povos indígenas. Trabalho muito importante. O ministro da Previdência vai estar aí amanhã fazendo a entrega do Previbarco. Legal. Tá ok? Muito importante. Obrigada, Cadu, pelas informações.
Valeu, gente. Tchau, tchau. Beleza, Cadu. Tchau, tchau. Agora 6h39, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, o Amazonas teve o maior aumento de homicídios entre 2020 e 2021. Bateu, inclusive, recorde histórico de casos. É o que aponta o Atlas da Violência, produzido pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Bom, Carlão, esse relatório coloca o Amazonas no topo do ranking dos estados onde a violência mais cresce no país. E o repórter André Meirelles tem mais detalhes a respeito do assunto. Vamos acompanhar. Entre 2016 e 2021, 12 estados brasileiros tiveram redução nas taxas de homicídio, superiores a 30%. Já um dos maiores aumentos percentuais no ano de 2021 ocorreu no Amazonas. O aumento é de 34,9%. Os dados são do Atlas da Violência, produzido pelo Instituto de Pesquisas Econômica Aplicada e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Conforme os dados, enquanto a taxa de homicídio no país caiu 18,3% entre 2011 e 2021, período em que os dados oficiais registraram um assassinato de 616.095 pessoas, no mesmo período, o número dessas mortes aumentaram 3,2% no Amazonas. Segundo a pesquisa, a cada 100 mil habitantes, no ano de 2021, o Amazonas alcançou a marca de 1.816 casos, a segunda maior taxa do país. A maioria dos homicídios se deve à guerra do tráfico de drogas no estado, conforme analisa a advogada e especialista em segurança pública Gorete Rubim. Realmente, um dos fatores que mais contribuíram foi em decorrência à briga por áreas de tráfico de drogas. Realmente destaca-se essa guerra entre facções, contribuindo, por causa de área territorial, com relação à cobrança por substâncias entorpecentes, retaliações com relação a grupos rivais, fatores estes que contribuíram para esse aumento. Lógico, para buscarmos reduzir esses índices é necessário a implementação de políticas públicas voltadas à segurança pública. E, consequentemente, é uma guerra não somente contra o crime de homicídio, mas também com relação ao tráfico de drogas. Segundo os dados do estudo Cartografias da Violência na Amazônia, elaborado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e pelo Instituto Mãe Crioula, no Pará, 772 municípios que compõem a Amazônia Legal registraram em 2022 uma taxa de homicídios 45% superior das cidades brasileiras. De acordo com o levantamento, ocorreram 33,8 mortes violentas intencionais a cada 100 mil habitantes da região da Amazônia, contra 23,3 assassinatos por 100 mil brasileiros. A pesquisa também mostra uma forte presença de ao menos 22 facções criminosas em 178 municípios da Amazônia Legal, como explica o ex-secretário de Segurança Pública do Amazonas e especialista no assunto, o Coronel Mário Efiaro. Ele trata as questões de forma regionalizada, principalmente aqui com a Amazônia Legal, onde que ele coloca aqui que as facções criminosas estão realmente com 57% de dominação nos 9 estados da Amazônia Legal. Isso é importante dizer, não é só o estado do Amazonas. E a questão com relação aos homicídios, ou às mortes violentas, tem a ver 85% dos casos com tráfico de drogas, que é notório, que todos nós sabemos que nós fazemos fronteira com a Colômbia e o Peru, e essa fronteira possibilita a entrada da droga, principalmente da cocaína, no nosso estado. E daqui ela é escoada para a Europa, para os Estados Unidos e para as outras regiões do Brasil. A publicação também mostra que as mulheres da região estão mais expostas à violência, com taxas de feminicídio, homicídios e estupros acima da média nacional.
O estudo também foi apresentado na COP28, que ocorreu em Dubai, nos Emirados Árabes. André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Legal, então agora são 6 horas e 44 minutos em Manaus. Você no melhor mix do Brasil. Vamos conferir agora com ela, Karime Leão, tempo e temperatura e a previsão do tempo para amanhã, quinta-feira. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão para amanhã é de sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora. Mínima prevista de 24 graus, a máxima, gente, não deve passar dos 29 graus. As chances de chuva são de 83% e a umidade relativa do ar fica entre 65% e 97%. Mix. Olha só, em Rio Negro, ele continua subindo lentamente. De ontem para hoje subiu apenas 6 centímetros, elevando o nível no Porto de Manaus para 14 metros e 92 centímetros e acima do nível do mar. Agora são 6 horas e 46 minutos e você está no melhor mix do Brasil. E os destaques do dia em mais uma edição do 18 horas. Mix. Olha aí, uma operação da Polícia Civil prendeu procurados por homicídio e roubo em hotéis clandestinos de Manaus, Karime. Carlão, foi verdade, viu? E o repórter André Meirelles acompanhou todo o caso, está aqui ao vivo com a gente, traz mais detalhes. Boa noite, André. Então, 3 acusados foram presos? Muito boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite a você que nos acompanha ao vivo aqui na 100.7, também no YouTube. Olha, essa ação policial que ocorreu na manhã de hoje resultou sim, Karime e Carlão, na prisão aí de 3 pessoas, né? 3 suspeitos. De acordo com a polícia, os suspeitos disputavam hotéis clandestinos ali no centro da cidade, aqui na zona central de Manaus, ali na rua Quintino Bocaiúva, né? E segundo as investigações, eles sequestraram e assassinaram uma mulher que também atuava em um hotel clandestino na mesma rua. E segundo as investigações da polícia, eles fizeram isso para tentar também tomar conta ali daquele hotel clandestino, né? E de acordo com as investigações, quem cometeu, né, eles são os envolvidos, né? São 3 que foram presos, 2 deles acabaram se envolvendo, contratando membros de facções criminosas para executarem essa mulher aí. Vivem, né, nessa disputa ali de hotéis clandestinos. Então a polícia fez essa investigação, conseguiu chegar até os responsáveis e prenderam eles. Todos estão presos agora à disposição da justiça. Olha, agora a gente traz também aqui nesse giro policial que 4 pessoas foram presas hoje na Operação Liberdade. Elas são suspeitas de estarem aterrorizando a população ali no bairro Compensa, né? Principalmente, né, os moradores que ficam ali na rua Santa Luzia, né, no bairro Compensa, na zona oeste de Manaus. Segundo informações da polícia, os suspeitos abordavam motoristas de aplicativos, pedestres, moradores e os visitantes para ter controle total de quem entrava ou saía ali da área, né? Segundo as investigações da polícia, eles alegam aí que faziam essa situação aí de controle de quem entra e sai com medo aí de que viesse um rival, de uma facção rival, e tomasse o controle ali do local do tráfico de drogas. Agora, só para encerrar, Karime e Carlão, aqui uma notícia rápida: o navio petroleiro Minerva Rita, ele tombou, né, no meio do rio Amazonas na última segunda-feira. Isso após errar o caminho e passar por uma área rasa ali aqui no interior do Amazonas, né, numa região conhecida como Pedral do Guajará, né? O trecho está inclusive seco aí, além do que o normal, devido à estiagem severa deste ano, né? Em nota, a Marinha do Brasil informou que não há registro de desaparecido ou feridos e nem indícios de poluição hídrica no local. O petroleiro transportava carga da refinaria Rean do grupo Atem, né? Qualquer coisa a gente traz mais informações aí durante a programação, Karime Carlão. Obrigada pelas informações, André Meirelles. Boa noite. 6h48. 18 horas. Olha, Karime, hoje é aniversário do nosso senador Eduardo Braga, que está comemorando 63 anos. São 42 anos aí dedicados à vida pública de Eduardo Braga. Já foi vereador, deputado, governador e agora cumpre seu segundo mandato no Senado Federal, sendo inclusive líder do partido MDB, Karime. Carlão, Eduardo Braga é um dos políticos mais atuantes do país e recentemente foi relator da reforma tributária, garantindo as vantagens comparativas da Zona Franca de Manaus. Muitos anos de vida para ele, Eduardo Braga. Parabéns. Receba os nossos parabéns. Vai lá. E
E agora vamos falar dos bastidores da política local com Cíntia Blink. Cíntia, boa noite. Cíntia, então, finalmente a Câmara aprovou o empréstimo aí, mas agora de 580 milhões de reais para o prefeito Davi Almeida. Conta pra gente, porque você já havia falado que esse empréstimo seria aprovado hoje mesmo. Conta pra gente quem votou a favor, o que mudou aí nessa votação de hoje, Cíntia? Boa noite, Karime, boa noite, Carlão e todo mundo que está com a gente na 100.7. É verdade, hoje foi aprovado conforme a gente já vinha aqui caminhando, né? No momento que o projeto entrou na pauta, depois de ter toda uma resistência, e o presidente da casa falou que talvez nem poderia entrar na pauta, já que seria julgar um empréstimo que já foi rejeitado, antes só poderia no ano seguinte, né? No outro exercício parlamentar, mas o que acontece é que passou, entrou, entendeu? A Procuradoria e a CCJ mudaram de ideia. A Procuradoria da Casa e a Comissão de Constituição e Justiça disseram que agora estava ok, porque poderia sim o projeto entrar e ser deliberado e ser aprovado. Teve uma discussão sobre era o mesmo projeto ou não era o mesmo projeto. Só o que mudou foi o valor, mas se entendeu que não era o mesmo projeto. Por que que isso importa? Porque se fosse o mesmo, não poderia nem entrar na pauta. E se não fosse o mesmo, como se entendeu que não era o mesmo, poderia ser por maioria simples, ou seja, metade mais um do que estavam na casa. Na outra vez era 2/3 ou 2/4, não sei fazer conta, mas eram 28 parlamentares que tinham que votar para que o negócio lá fosse aprovado, entendeu? Então era muito mais difícil. Dessa forma que ficou hoje, foi muito mais tranquilo e foi aprovado. Teve falta da vereadora Iomara Lins, que está cuidando de problemas de saúde, e o vereador Raif Matos votou diferente do que votou nas outras vezes. Ele votou favorável a que o empréstimo saísse e antes ele tinha votado contra. E aí é importante fazer esse registro, mas passou com certa folga aí o empréstimo e agora está autorizado. O prefeito Davi Almeida pode pegar os 580 milhões lá no Banco do Brasil. A gente sabe o placar? Era 22-17. Beleza. Beleza, Blink, olha só, o deputado Silas Câmara se livrou de mais uma condenação eleitoral, mas terá que pagar uma multa de 83 mil reais, é isso? Ele se livrou de uma condenação que poderia caçá-lo, tá, Carlão? Simplesmente isso. Deu muita sorte. O deputado Silas Câmara, do Republicanos, porque ele teve a prestação de contas reprovada. Na verdade, ele se livrou de uma condenação e teve que pagar a multa só. Não livrou totalmente, né? Mas assim, para quem poderia perder o mandato, foi tranquilíssimo. R$ 83.400 vai ter que pagar aí ao Tesouro Nacional. Qual foi o problema? O problema é que na hora de fretar uma aeronave durante a eleição de 2022, também conhecida como ano passado, a prestação de contas aí apresentou um gasto de 390, quase 400 mil reais. Só que ele deu carona para alguém de outro partido, um político de outro partido, o que é considerada uma falta gravíssima aí, que pode levar inclusive à cassação. A parte jurídica, os advogados do deputado conseguiram afastar essa condenação e deixar apenas a multa. Então, ele, por hora, o prejuízo que foi esses menos de 100 mil reais aí para se livrar desse problema, dessa caroninha. Cíntia, para finalizar, Cíntia, teve reunião hoje do TCE, Tribunal de Contas do Estado, justamente para discutir o colapso na saúde pública do Amazonas que a gente falou aqui, né? Exatamente. Foi uma denúncia feita pelo deputado Wilker Barreto, que levou a presidente do Tribunal de Contas, Yara Lins, a fazer uma reunião com o deputado, e de lá saiu a criação de um comitê que vai ter a participação da Assembleia Legislativa, da Defensoria Pública, do Ministério Público do Estado, e eles vão compor para poder fazer aí a investigação sobre a Secretaria de Estado da Saúde, que é por conta daquelas
pelo menos 15 empresas, né, que estão sem receber o pagamento, estão com o pagamento atrasado e que fazem parte aí enfim, tá fazendo falta na saúde, tá sentindo aí a falta dessas 15 empresas que estão sem receber. Então, esse grupo, a ideia é que esse comitê investigue o que está acontecendo e solucione esse problema. Agora, com essa força-tarefa, é importante que agora vá pra frente, né? Tomara, né? Trago mais informação amanhã. Obrigada pelas informações, Cíntia. Obrigada. Mix. Agora vamos conferir os detalhes, né, do cinema com o Caio Pimenta. Olá, eu sou Caio Pimenta do Cine 7. Chegou a hora de conhecer os filmes que estreiam em Manaus neste fim de semana. A atração principal é o retorno de um personagem pra lá de querido. Depois de Gene Wilder e Johnny Depp, chegou a hora do Timothée Chalamet interpretar Willy Wonka nos cinemas. O novo filme traz a história de origem do dono da fantástica fábrica de chocolate e como conheceu os Oompa Loompas. Um dos casos mais tensos da história da aviação brasileira chega aos cinemas nesta quinta-feira. O sequestro do voo 375 traz a história real do voo da VASP, que foi sequestrado com o plano de derrubá-lo no Palácio do Planalto. Isso ocorreu em 1988, período de grande aperto financeiro durante o governo Sarney. Toda a tensão a bordo e na terra será mostrada em detalhes no longa de ação dirigido pelo Marcos Baldini. Falando em cinema de ação, o mestre do gênero retorna com O Silêncio da Vingança. Diretor de filmaços como A Outra Face e Missão Impossível 2, o John Woo traz um filme sem diálogos, em que um sujeito busca vingança após o filho ter sido vítima de um conflito de gangues. Já para quem gosta de terror, tem Feriado Sangrento. Um maníaco empunhando machado aterroriza os moradores de uma cidade nos Estados Unidos. Isso acontece depois que um motim durante a Black Friday termina em tragédia. O assassino então escolhe as vítimas uma a uma e as mortes, aparentemente aleatórias, logo revelam um plano muito maior. Agora, se você quer algo mais calminho, na vibe do Natal, tem Jornada para Belém. A história começa quando a jovem Maria recebe a visita de um anjo. Nesse encontro, ela descobre que Deus a escolheu para conceber um filho e que ele será o Rei dos Reis. Apesar da desconfiança de muitos, Maria não perde a fé e, ao lado de José, protegerá o filho. E para fechar, tem 2 lançamentos lá no Casarão de Ideias. O elogiado How to Have Sex acompanha 3 adolescentes britânicas de férias, naquele que deve ser o melhor verão das vidas delas. Esse processo, entretanto, vem também acompanhado de muitas descobertas transformadoras. Já o drama nacional Eu Sou Maria acompanha a protagonista de 15 anos, vivendo em uma comunidade do Rio de Janeiro, com a mãe e o irmão mais novo. Por se destacar em uma prova de redação, ela consegue uma bolsa em um dos melhores colégios particulares da Zona Sul. Porém, ao chegar lá, ela vai ter que lidar com uma realidade muito diferente da qual ela estava acostumada, encarando o desafio de manter as altas notas e provar que merece estar ali. Com essa série de dicas, eu me despeço não apenas de hoje, mas aqui do 18 horas. Ano que vem o Cine 7 está cheio de atividades, eu não vou ter como mais dar conta de estar aqui com vocês toda quarta-feira às 18 horas. Mas agradeço imensamente a equipe da Mix, a equipe do 18 horas e, é claro, a você que me prestigiou ao longo desses últimos anos. Até comecei aqui na Mix na época antes da pandemia. É isso, agradeço a todo mundo e fico por aqui. Mas lembrando, se você quer conhecer tudo sobre cinema, é só ir lá no Cine 7, lá no nosso site e também nas redes sociais. Muito obrigado a todos e até a próxima. Tchau.
Você está ouvindo 18 horas. Beleza, hein, Karime? Valeu. A gente que agradece a parceria desses anos com esse conteúdo valioso falando sobre o cinema. Muito obrigado, Caio Pimenta. Obrigada, Caio Pimenta. E sucesso aí nos projetos, né, Carlão? Valeu, Caio Pimenta. Foi muito importante a sua participação aqui com a gente. Até breve. 18 horas. Esporte. Para giro esportivo, Cid Soares na área. Cid Soares, quem tá rolando mesmo é quem vai cair, né? O mais interessante dessa história toda, porque o Palmeiras já é campeão, né? Pois é, rapaz, eu não sei, vamos ver. Tudo certo já pra final do Brasileirão hoje, né? Com probabilidade de 99,67% do Palmeiras ser campeão. Isso é muita coisa, né? Bom, com a mão na taça, o Palmeiras visita o Cruzeiro hoje às 20h30, horário de Manaus, em partida válida pela última rodada do Campeonato Brasileiro lá no Mineirão. O Alviverde vai em busca aí do seu 12º título e pode ser campeão até mesmo em caso de derrota. Na liderança, o Palmeiras está a um empate simples do troféu, porém, em caso de derrota, o time só perderia o título em caso de vitória do Atlético Mineiro ou Flamengo, e ambos precisam tirar um grande saldo de gols do Alviverde. São Paulo e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira também, né? Pela última rodada do Campeonato Brasileiro lá no Morumbi. Tricolor recebe o rubro-negro já em ritmo de férias, mas o Mengão ainda sonha com esse título do... vamos lá. Até sonhar não custa nada. Já em campo, Goiás segue vencendo o América Mineiro por 1-0. O jogo foi pro intervalo e daqui a pouco tem Fluminense e Grêmio, 8h30 da noite. No mesmo horário jogam Vasco e Bragantino, São Paulo e Flamengo, Santos e Fortaleza. Jogo perigoso, hein? O Santos só depende de si para evitar o primeiro rebaixamento da sua história. Hoje o Peixe recebe o Fortaleza, 8h30, horário de Manaus, como já falamos, na Vila Belmiro, pela última rodada do Brasileirão. O Cruzeiro vai enfrentar o líder Palmeiras, outro jogo imperdível, e o Botafogo encara o Inter, Curitiba pega o Corinthians e o Cuiabá, Atlético Paranaense. O Bahia encara o Atlético Mineiro. E é isso que nós temos para hoje, meninos. Valeu, Cid Soares. Buenas. Boa noite. 7 em ponto. Seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Tudo prometido e nada resolvido. Esse é o resumo das últimas horas da crise na saúde pública do Amazonas. Nem a reunião anunciada pelo governador em rede de televisão foi realizada. Até o Ministério Público Estadual, o Ministério Público de Contas e a Defensoria Pública intervir. Mas a situação em nada mudou até agora. E há uma forte tendência de que pode se agravar ainda mais. A Secretaria de Fazenda já informou à Secretaria de Saúde que não é possível abrir crédito milionário sem compensação. Seria necessário 453 milhões de reais para despesas com contratos diversos e sem cobertura contratual até outubro deste ano. E o valor mostra o tamanho do buraco em que a saúde do Estado se afundou. Tirar ela dessa situação vai exigir muito, mas muito compromisso com a população que mais precisa. Vamos ver se esse compromisso realmente existe. 18 horas. 7-1, Karime, boa noite. Boa noite, um beijo, até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.